A história do casamento ao longo do tempo. Deus celebrou o primeiro casamento no Éden. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Disse Adão: esta é agora o osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 20 até o 24. Perfeito. Então, esse é o ideal de Deus, né, para o matrimônio, que ambos fossem uma só carne, né? Então, o que significa ser uma só carne, né? É justamente por esse motivo que o matrimônio é vitalício indissolúvel. A partir do momento que você se torna uma só carne, né? Já não há mais uma separação ali. Irmão Murilo, seja bem-vindo. Nós estamos aqui já no inicinho, aprendendo aí o ideal de Deus, né? Então, da costela, Deus não tirou a mulher da cabeça para que ela não dominasse o homem, não tirou a mulher dos pés para que o homem pisasse na mulher, né? Tirou da costela para que fossem iguais, de acordo com as suas diferenças, né? Então, vamos lá. Deus celebrou, então, o primeiro matrimônio, o primeiro casamento. Então, essa ordem de Deus aqui, por isso deixa o homem, pai e mãe se une à sua mulher. Olha que interessante, Adão e Eva não tinham pai e mãe, né? Quando Deus disse isso. Essa regra era para todos os filhos e filhas de Adão. Então, essa regra de você ser uma só carne, deixar pai e mãe, é uma regra para os filhos e filhas, né? Que viriam. Cristo, então, ali, ó, criou Deus, pois o homem sua imagem, homem e mulher, a sua semelhança. Sua própria imagem e os uniu em sagrado matrimônio. Isso é importante, porque a gente vai ver mais para frente a questão do matrimônio ser sagrado, né? Vamos continuar, irmã Anaísa. Dá boas-vindas para o irmão Murilo, que entrou também. Boa noite, irmão. Vamos ler aqui. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, o homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança e os uniu em sagrado matrimônio. Então vamos continuar. Pode passar o PDF, Ana. Só vou arrumar aqui, deixa eu ver aqui o áudio. Ver se alguém tá com o áudio ligado aqui. Tá. Não, certinho. Irmão Murilo, liga o seu áudio e apresente para nós esse tópico que apareceu, que é um dos tópicos importantes aí do nosso estudo, por gentileza. Esse tópico ele vai falar da questão sobre se é a relação sexual que sela ou confirma a aliança do casamento, né? Existe uma confusão muito grande hoje dentro do meio eclesiástico, né, dentro da igreja, justamente com base em alguns ensinos que talvez tenham sido passados de forma equivocada. E ela vem um pouquinho da deturbação do que Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, certo? Principalmente quando você vai comentar aquela questão de que quando você se uniria a uma prostituta, eventualmente você se tornaria uma só carne com ela, certo? O que foi utilizado como uma deturbação de que de alguma forma, tá bom, ao você ter uma relação sexual, você teria um casamento, mas nós vamos ver dentro do tópico aqui que não é bem isso, tá bem? Por quê? Porque o casamento ele é muito mais do que somente a relação sexual. O casamento, como é apresentado por Deus, ele é nada mais nada menos que a união justamente da completude do homem e da mulher. Ele é a junção de corpo, alma e espírito, lembrando que nós somos corpo, alma e espírito, por assim dizer. Certo? Então, o casamento, você tem uma união de almas, vamos colocar de alguma forma, assim, você tem essa questão do companheirismo, você tem os votos que você faz, certo? Você tem a parte do sexo, digamos, no casamento, ela seria uma última parte, uma parte confirmatória, mas nós vamos ver aqui no tópico, por assim dizer, justamente sobre essa confusão. Só relembrando, lá Paulo, quando fala sobre a questão de se tornar uma só corpo com uma prostituta, na verdade ele está fazendo referência sobre a pureza do corpo.
que nós, enquanto cristãos, temos que tomar cuidado com a pureza do corpo e, por isso, escolhermos bem com quem nós vamos nos relacionar, tá bem? Então, esse seria mais ou menos o sentido ali da passagem, mas vamos lá. Alguns alegam que seria o ato sexual que definiria se duas pessoas são ou não casadas, mas não é assim na Bíblia. Quando Deus uniu Adão e Eva formando um casal, isso foi feito sem um ato sexual. Esse ato viria depois com o selo daquele contrato, mas não foi como um fator determinante. Mesmo porque existem muitos casais que se unem em matrimônio e por questões diversas não podem consumar um ato sexual, e nem por isso são considerados menos casados. Somente lembrando também, pessoal, na Bíblia nós temos um exemplo clássico de Abraão e Agar, certo? Ali teve um ato sexual, mas não significa dizer que teve um casamento ali. Então não é o ato sexual por si só que sela o casamento, que nem foi falado. O casamento ele é mais o ato sexual, perdão, é mais uma confirmação do ato matrimonial do que a própria realização do casamento em si. Eu brinco assim, ele é mais um ato confirmatório do que constitutivo, do que realizado. Mas vamos lá. Quando Deus uniu Adão e Eva formando um casal, isso foi feito sem um ato sexual, como foi falado. Esse ato viria depois de um selo, daquele contrato, mas não foi como fator determinante. Mesmo porque existem muitos casais que se unem em matrimônio, por questões diversas, não podem consumar ato sexual, nem por isso são considerados menos casados. Além disso, aprendemos na palavra de Deus que o sexo fora do casamento é considerado uma união espúria. Por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz um corpo como ela, porque serão, disse, dois numa só carne? É essa passagem que muitos gostam de usar aqui como exemplo que haveria um casamento, né? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca com o seu próprio corpo. Também? Então, basicamente aqui é isso. Nesse tópico. Nós temos várias situações aí, que a gente pode mencionar que o sexo em si, o ato sexual, ele não seria um ato, vamos colocar assim, que selaria o matrimônio, vamos falar dessa forma, não é o ato que confirma o matrimônio, não, tá bem? Que nós falamos, várias passagens, numa situação, um exemplo clássico da Bíblia, que teve sexo, teve uma relação sexual, não teve um matrimônio propriamente dito. Se fosse assim, certo? Nós sabemos hoje a situação do mundo, teríamos vários matrimônios ao longo da vida. Além disso, se Deus fala que o sexo, o ato sexual fora do casamento é algo impuro, como algo impuro pode se tornar algo santo, que é o matrimônio? Então nós temos que partir desses pressupostos aí que não tem sentido esse tipo de alegação. Tá bem? Então, vamos lá. Vimos que aqui o solteiro que se relaciona sexualmente com uma prostituta não é considerado casado, mas é uma relação irregular. Se o casamento se iniciasse no ato sexual, então Deus não iria considerar imoral a união sexual de dois solteiros, foi o que eu acabei de falar. Admoesta os que se sujeitam aos principados e potestades, que lhe obedeçam e sejam preparados por toda boa obra. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem seu próprio marido. 1 Coríntios 7, 2. Então é isso. Tá? Irmão Murilo, eu me lembrei de Potifar. Potifar era eunuco real e ele se sentiu profundamente ofendido por conta de sua mulher. Então havia um carinho ali entre os dois, né? Claro, não muito da parte dela, mas da parte dele, né? Então a gente vê que, por mais que ele era eunuco, ele tinha essa necessidade de ter uma esposa, de ser um homem respeitado na sociedade, e a companhia, né? Como você falou. Então a questão íntima ela é mais uma consequência do amor entre os dois do que o amor em si, né? Que é o casamento, né? O casamento é um voto de amor, né? O casamento nos... Pode falar. Não, mas é isso daí mesmo. E é até interessante quando nós levamos em consideração algo, né? Como os antigos, principalmente na hora que nós vamos entrar na época dos patriarcas, como eles levavam tão a sério essa questão do matrimônio, do casamento, né? Que, por exemplo, quando Abraão vai entrar mesmo no Egito, vai no Egito ali, ele mente quanto a que Sara fosse sua esposa e fala que ela é sua irmã. Porque qual que é a fala de Abraão? Ele fala: você é uma mulher muito bonita. Se soubessem que você é minha mulher, vão me matar. E aí a Bíblia fala que lá se passaram vários anos. Nós imaginamos que possa ter acontecido ali. Provavelmente Sara, infelizmente, pode ter acontecido algum outro homem ou qualquer outro tipo de situação, até Abraão mesmo, alguma outra mulher. Lógico, não é algo que a Bíblia não fala, mas nós deduzimos que possa ter acontecido. Mas quando descobrem, na verdade, Deus dá um sonho, né, ao faraó, quando descobrem aquilo, então
ao confronto com Abraão. Eu brinco que ali é tão séria essa questão do matrimônio que eles preferiam matar um homem, certo? A se deitar com alguém que era casado. Então você percebe quando eles levavam essa questão do matrimônio muito a sério, mesmo que Você eles queiram fala do pagão. próprio Egito, né? Um Exato. pagão, né? Exato, algo pagão. Que eles levavam tão a sério essa questão de não possuir a mulher de outra pessoa. Certo? Então, já que nós vamos entrar no assunto de patriarcas, mas fica à vontade aí. Perfeito, irmão. Então, o casamento nos tempos dos patriarcas, vamos entender mais um pouquinho. Irmã Anaísa, continua esse tópico aí pra gente. O irmão Murilo falou ali, né, do Egito, e eu lembrei o próprio rei Davi, né? Ele manda o marido ali da moça para a guerra, para ele morrer, para daí ele ficar com a moça, né? Então, o casamento nos tempos dos patriarcas. Estou persuadido de que ele vos fez vir à minha casa unicamente para que minha filha desposasse um seu parente segundo a lei de Moisés. Não temas que hei de dar. Tobias 7,14. Nos tempos antigos, os contratos de casamento eram geralmente feitos pelos pais. E este era o costume entre os que adoravam a Deus, patriarcas e profetas. O casamento de Isaac e Rebeca havia um contrato, já que não havia um governo cívico, como após a saída do Egito. Os detalhes que antecederam o casamento revelam que um processo formal foi seguido. O pai de Isaac, Abraão, deu a seu servo uma lista de coisas a fazer para encontrar uma esposa para Isaac. Gênesis 24, 1 a 10. O servo fez de tudo que seu mestre pediu, além de orar a Deus por orientação e confirmação. Versículos 12 e 14. Deus o guiou também e confirmou todos os testes do servo para mostrar que o casamento de Isaac e Rebeca foi realmente aprovado por Deus. Versículos 15 a 27. O servo da vontade de Deus estava tão convencido que imediatamente relatou ao irmão de Rebeca, Labão, todos os detalhes que confirmavam a escolha de Deus. Versículos 32 a 49. Quando o jantar foi servido, todos sabiam que isso era de Deus, que Isaac e Rebeca deveriam se casar. Em seguida, um dote foi pago e contratos verbais foram firmados entre eles. Versículos 52 a 59. Assim, o casamento mencionado no versículo 67 dificilmente foi baseado em um mero ato sexual. Os procedimentos culturais e as tradições de dote foram cumpridas, as condições foram atendidas, as respostas às orações foram vistas e a óbvia bênção de Deus estava sobre todo o cenário. O costume de seu país não permitia que o noivo visse a face da noiva até o casamento ter sido concluído, ou seja, confirmado pela lei civil. E disse ao seu servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: esse é o meu senhor. Então tomou ela e o véu e cobriu-se. Tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. E Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24, 66 até 67. Perfeito, irmã Anaísa. É uma história que pouca gente sabe, né? Sabe que ele amava Rebeca, né? Mas não sabe que o servo tinha mandado uma lista de coisas. Então, é muito interessante a preparação, mas tudo que envolvia isso, né? Hoje, você pediu o conselho de um pai e uma mãe, né? É uma coisa assim, nada a ver. Se você gosta, vai lá, vai fundo, né? É tido como clichê, como brega. Pessoa que chega no pai, ô mãe, o que você acha? Você acha que ela é uma boa esposa? E estar pronto para ouvir a resposta, né? Estar pronto para. Então, é muito importante isso, mas, claro, tem outras coisas que nós vamos abordar. Após o Êxodo, foram criadas as leis civis da nação de Israel. Vejam ali, 1279 antes de Cristo. Então, continua ali, Ana, as leis, né? Não adulterarás, primeiro mandamento, segundo, não farás para ti imagem de escultura, o terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão, quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar, o quinto, honra pai e mãe, né? O sexto, não matarás, o sétimo, não adulterarás, que é o tema de hoje, né? E o oitavo, não furtarás, o nono, não dirás falso testemunho, e o décimo, não cobiçarás, que também cabe na questão do adultério, né? Também cabe, não cobiçarás a mulher, o animal, o objeto do teu próximo, né?
Então, é muito importante esses mandamentos que Deus deu, porque as leis de Deus aqui, elas são uma transcrição do caráter de Deus, tá? Então, essas leis, elas são resumidas para nós, e o Evangelho vai detalhar essas leis. Vejam que na lei fala não adulterarás, mas os evangelhos, eles vão ampliar para a gente entender melhor. Então, a lei, ela resume, não adultera. Mas a gente vai ver mais para frente o que os evangelhos vão dizer para nós. Moisés recebeu 10 mandamentos ali, né? Da mão de Deus, da boca de Deus, do dedo de Deus, né? As tábuas da lei. Os primeiros vestígios da prática da lei de Italião foram encontrados a princípio em trechos contidos no Código de Hammurabi, escrito por volta de 2000 a.C. no Reino da Babilônia. Então, os primeiros assim indícios que a gente tem de lei assim, através do Código de Hammurabi. Primeiramente, encontramos os 10 mandamentos escritos na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17. Depois em Deuteronômio, capítulo 5, 6 ao 21. Ditos novamente com palavras semelhantes. Essas leis regem todo o ordenamento contido ao longo das Escrituras Sagradas. É o que a gente falou. A lei é o evangelho detalhado. Sendo uma espécie de norma geral, da qual emanaram as demais regras e ordenanças. Então, ela é a mãe de todas as leis, é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, portanto, seriam normas gerais, das quais emanaram todas as outras, que deveriam ser seguidas, a fim de que o povo não sucumbisse. A Bíblia fala, né? Não havendo lei, o povo perece, algo assim, né, em Provérbios. Então, comparando a Bíblia ao direito atual, o Decálogo seria a Constituição Federal. Os demais regramentos que se seguem depois dele são os diferentes ramos do direito que existe hoje, atualmente, os quais devem respeitar os preceitos contidos na Constituição, tratando de forma específica certos temas. Para essa tese, todo o regramento contido nas Escrituras é de observância obrigatória dos cristãos, estando, portanto, todos esses sujeitos aos mandamentos dados por Deus, através de Moisés. Nesse contexto, Maier conclui: Israel, com uma teocracia, um Estado governado por Deus, teve como base do seu governo os 10 mandamentos, que podemos considerar como uma constituição das tribos unidas de Israel. Interessante, né? Irmã Anaísa, pode falar, por gentileza. O Silas entrou aqui, nós estamos na história do casamento, nós vimos até agora um tópico importantíssimo que não é relação sexual, que sela o casamento, e nós vimos isso também bem claro ali no casamento de Isaac e Rebeca. A Bíblia deixa bem claro que teve o pagamento do dote, teve ordens a serem cumpridas, né, estabelecidas ali. Então, o Murilo falou que se o ato sexual virasse casamento, então seria, né, imundo quando é fora do casamento. Então, vamos lá. Pode continuar, Isabel. Era só para a gente... É uma leitura, né, um pouco cansativinha, assim, mas é um índice para vocês entenderem, porque a gente tem que começar degrau por degrau, né? Então, para vocês entenderem que os 10 mandamentos, ele era como a Constituição, tá? Que nós temos hoje, a Carta Magna do Brasil, né? Então, isso era tido em todas as tribos de Israel. Claro que a jurisprudência, como fala, né? Seria os evangelhos, que é o entendimento da lei, da Carta Magna. Então, é o que regia tudo, era o princípio de tudo, eram os 10 mandamentos. Né, irmão Murilo? Eu senti que você está com vontade de falar. Não, é isso daí mesmo, Mas é esse ponto mesmo, Isa. Eu brinco assim. Talvez a jurisprudência seriam mais os apóstolos, né? Isso mesmo. Seriam mais as cartas apostólicas, vamos colocar assim, as súmulas que nós falamos. Os evangelhos seriam o próprio julgamento em si, sabe? Os próprios acórdão. Mas vamos... Irmão continuar. Murilo, e os cristãos que acham que o segundo casamento é válido seriam as emendas constitucionais. Mas não vamos continuar nesse tema. Não, na verdade nem isso. Seria algo inconstitucional, mas vamos lá. Ah, verdade. Fala, irmã Anaísa. Então, nós vimos aqui que a lei dos 10 mandamentos é o evangelho resumido. Por que resumido? Porque os 4 primeiros mandamentos
como a gente ama a Deus. E os outros 6 é como amar o próximo. Lembra quando Jesus veio e falou, amar Deus, né? Acima e o próximo como a ti? Mesmo. Desses Então, mandamentos depende toda a lei, ele falou, né? Jesus estava abolindo a lei ali, ou ele estava falando assim, ó, essa tábua aqui, os primeiros 4, se você não ter outros deuses, não fazer imagem, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, você está amando a Deus. E como que você vai amar o próximo? Honrar a mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falta de testemunho, nem cobiçar. Então é resumido, igual falaram ali, não matar, e tem várias linhas. Então o evangelho é para isso, para a gente entender essas linhas entre cada mandamento. Perfeito, irmã Anaísa. A fala de Jesus é desses 2 mandamentos depende toda a lei, né? É a lei do amor. Veremos que a Bíblia chama a lei de Deus como lei do amor. Tiago falou lei perfeita da liberdade, se não me engano foi Tiago. Então é uma lei de proteção, né? Mas vamos continuar. Isabela, ficou muito interessante o que você falou, eu nunca tinha pensado. Quando em Gênesis fala deixar pai e mãe, Adão e Eva não tinham pai e mãe. Né? Então Deus estava dando um mandamento ali, ele estava criando uma instituição sagrada, vitalícia, hereditária. Não. Isso mesmo. Então o casamento no Código de Hammurabi, uma pedra por meio da escrita cuneiforme ali para vocês verem, contém 282 leis, nossa, 3.600 linhas, bastante coisa, né? Ali, vamos ver mais para baixo. O Hammurabi, o sexto, né, rei da Suméria, criou o famoso e mais antigo Código da Humanidade, que é o Código de Hammurabi. Destaca pela importância dada à sociedade familiar, tendo 67 artigos dedicados ao direito de família. Falava sobre noivado, casamento, divórcio, adultério, incesto, filhos, adoção, heranças. Então, é bem voltado para o meio familiar, né? Eu acho que desde aquela época eles sabiam que a família é a base da sociedade, né? Deveria ter regras para que tudo tenha harmonia, né? Por isso que existem as regras, né? Leis de trânsito, tudo que existe no mundo tem para haver harmonia. E não muda muito a questão do não adulterarás. O não adulterarás, dado por Deus, é para essa harmonia social, né? Além de outras coisas, não é só isso. Então, o que constitui um casamento à vista de Deus? Vale o civil ou religioso? Isso, essa parte é interessante. É a confirmação da lei do casamento. O que vai confirmar? Então, eu vou pedir para o irmão Murilo continuar esse tópico aqui, bem bom para nós. Vamos lá, então. O que constitui um casamento à vista de Deus? É a confirmação do lei do casamento. Somente para nós lembrarmos, de fato, quando Deus criou o casamento, no Éden não existiam, vamos colocar assim, leis humanas. Tá? Mas nós temos que ter em mente que as leis humanas elas podem revalidar aquilo que Deus faz, desde que elas sejam boas, ou seja, para Deus. Da mesma forma como uma lei humana não pode anular algo que é ruim diante de Deus, vamos colocar assim, ou algum instituto de Deus, mas ela pode reforçar algo, tá bem? Por exemplo, se nós tivéssemos uma lei, nós estamos infelizmente caminhando para isso no Brasil, ao que tudo indica, aprovando o aborto, não significa dizer que aquela lei seria aprovada diante de Deus. Mas agora uma lei que regulamenta ou que traz algo benéfico diante de Deus, Deus aprova, tá bem? Por exemplo, alguma lei feita por algum mandatário, por exemplo, com Saul, algum tributo justo, então tudo isso Deus regulamentaria, dai a César o que é de César. Então tudo isso tem uma regulamentação, certo? Então, o próprio Ciro já foi usado como exemplo, Ciro foi meu pastor na Bíblia, quando é editado o edito, é feito o decreto para a liberação do povo de Israel. Então tem todas essas questões que nós temos que ter em mente, tá bem? Mas vamos lá. Deus só considera um homem e uma mulher casados quando são legalmente casados, isso é, quando se torna marido e mulher aos olhos da lei. Um homem e uma mulher são casados aos olhos de Deus quando completam algum tipo de cerimônia formal de casamento, envolvendo votos de aliança e confirmados por lei. Romanos 7, 2 e 3. A lei civil do casamento. Você poderia ir um pouquinho mais para baixo, fazendo um favor, Isa? Ou Ana? As leis que não entram em choque com as sagradas constituições, com a Carta Magna do povo de Deus, são consideradas leis de dever sagrado. Deus só considera um homem e uma mulher casados quando foi executado segundo a confirmação do contrato legal, a lei civil do matrimônio. O apoio bíblico normalmente dado a essa visão é comandado para obedecer leis do governo, Romanos 13, 7,
E 1 Pedro 2,17. Se o governo exige que certos procedimentos e documentos sejam preenchidos antes que um casamento seja reconhecido, o casal deve se submeter a esse processo. É definitivamente bíblico que o casal se submeta ao governo desde que os requisitos não contradigam a palavra de Deus e sejam razoáveis. Romanos 13, 1 e 2 nos diz. Pode falar, Isa. Eu acho muito importante ali, é definitivamente bíblico que o casal submeta ao governo. Desde que os requisitos não contradigam a palavra de Deus. Por exemplo, eu acho que aí uma lei que contraria a palavra de Deus seria a questão do amaziado, né? Que hoje chama união estável. Antigamente era chamada amigado, né? Fulano amigou com tal pessoa. Amizade colorida, né? Era tido quando um casal que não era casado estava tendo relação íntima, né? Amigado vem de amizade colorida, né? Ou seja, não é um casamento. Mas é interessante isso, porque tem pessoas hoje, e eu conheço uma pessoa que acha que é certo ir lá amigar, fazer o contrato da união estável. Ela acha que aquilo é um casamento, né? Esse contrato de união estável. Irmão Murilo, traz uma luz aí pra gente a respeito sobre esse tema, eu acho bem importante, sabe? Essa questão da união estável, você diz, Isa? Isso. Assim, dentro da legislação brasileira, somente para fins de conhecimento, existe a figura como nós conhecemos da união estável, tá? Ela não é um casamento propriamente dito. Por quê? Porque ela não passa pelos requisitos legais da constituição do casamento, mas ela visa basicamente proteger o patrimônio das pessoas envolvidas, também com uma construção de patrimônio. Então, por exemplo, uma mulher ou um homem que viverem de maneira conjunta, construindo patrimônio, lá na frente não alegarem que não eram casados ou não tinham qualquer tipo de vínculo, certo? E simplesmente indo embora, não tendo qualquer tipo de proteção para outra pessoa que ajudou a construir aquilo. Então, basicamente, a ideia da união estável é a proteção patrimonial daquelas pessoas envolvidas. Mas eu sempre brinco, a união estável não é casamento. Por que não é casamento? Porque se fosse casamento, se chamava casamento. Tá? E por que também não pode ser considerado um casamento perante Deus, aos meus olhos, tá bom? E eu explico aos olhos da Escritura, tá bem? Porque todo casamento, ele contém como pressuposto a existência de um negócio muito primordial para que se constitua uma aliança, porque o casamento é uma aliança, tá bom? Nós nunca podemos deixar isso de mente, tá bom? Ele não é um mero contrato civil no qual você pode descumprir ele e a outra parte está livre e pronto, acabou. Nós não podemos alegar isso. A outra parte não cumpriu o acordo dela, não cumpre a mim, então vamos terminar o contrato, pronto, acabou. Não, não é isso. Uma aliança, ela pressupõe a existência de votos, ela pressupõe uma existência espiritual. Então, todo casamento é espiritual. Tá bom? Então, na união estável não tem esses votos que são proferidos. Você pode perceber, quem já presenciou uma união civil, tá bom? São lidos votos pelo ministro ali e pelo juiz de paz. Então, esses votos é como se Deus fosse uma testemunha ali. Esses votos são feitos diante de Deus, certo? Para que constitua o casamento. Então, na união estável eu não tenho isso, tá bem? Eu simplesmente não tenho a existência dos pressupostos principais, deixará pai e mãe, sabe? Então tem todos esses requisitos. Até brinco, né? As pessoas que querem justificar segundo casamento esquecem do pressuposto principal do casamento, é deixar pai e mãe, não deixar sua família e se unirá a outra mulher, certo? Mas pode continuar, Isa. Irmão Murilo, não, pode continuar, tá ótima a sua explicação. Só, assim, eu vejo a união estável como um ato muito egoísta, assim, no sentido eu te amo, mas não te amo o suficiente para casar com você, né? Eu te amo, mas não é o suficiente para ser seu marido. Até um tempo atrás eu conversava com uma pessoa que ela, até se me permite abrir esse tópico, que ela falava sobre isso. Mas por que não seria um casamento? Eu simplesmente perguntei para ela o seguinte, ela viveu durante 10 anos com uma pessoa. Se você perguntasse para a pessoa que você viveu junto, e eu conheço essa outra pessoa, se vocês eram casados, o que ele falaria? Ele falaria não. Então vocês não podem falar que vocês eram casados. Se uma das partes tem essa dúvida, certo? Não existe um casamento ali. O casamento é sem dúvidas, sabe? Não, nós somos casados de fato, sabe? Então, é isso, sabe? O casamento tem essa questão da aliança, tem essa questão do voto. Também, então, somente para comentar, que nem você falou, de fato, a união estável é algo muito egoísta, porque o casamento ele pressupõe uma entrega definitiva, sabe? No qual você não vai se unir a outra mulher o resto da sua vida, e você não vai se unir com outro homem o resto da sua vida. Deu algum problema no meio do caminho, um dos dois foi embora, não importa, eu vou permanecer na minha aliança, é isso.
sabe? Então, por isso que ele se torna um ato egoísmo, porque ele te dá a possibilidade de fuga a qualquer momento, sabe? Então, esse é um ponto, tá? Quanto à união estável. E sem falar também que é um pecado diante de Deus, né? Vamos colocar assim. Porque existe o pecado da fornicação. Mas, enfim. Então, lá em Romanos 13:1 nos diz: todo homem que esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Que os resistem entrarão para si mesmos condenação. Até que é um ponto, tá? Por exemplo, nós temos o ritual de casamento hoje definido em lei. Se a lei definisse ou qualquer outro tipo de ritual que não ferisse os preceitos de Deus, será aquele ritual válido, tá bom? Aquela forma válida para fins de constituição. Tá bem? Se a lei falasse hoje, ela não vai ser diante de um juiz de paz, mas as partes estão livres para comparecer na sua igreja, e o próprio pastor ali tem autoridade civil para fazer a certidão de casamento, por exemplo, valeria também. Tá bem? Então, esse é um ponto. Tá? Então, a lei humana, como não fere a lei de Deus, ela tem essa validade. Perfeito. Pode Um continuar. ponto, Isa. Até mesmo já entrando um pouquinho depois no tópico de casamento, divórcio, enfim. Muitas pessoas gostam de usar como justificativa falando o seguinte: mas por que que uma lei regulamenta o casamento e essa mesma lei que vem dos homens não pode regulamentar o divórcio? Não pode, digamos assim, se Deus une, por que que essa lei não pode separar também, certo? Se nós temos que ter autoridade sobre lei. Foi que nem foi falado. Toda lei que é boa aos olhos de Deus, ela é reiterada por Deus. Uma lei ruim, que fere um preceito de Deus, ela não pode ser aceita por Deus. De tal maneira que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Tá? O homem não separa. Então quer dizer o quê? Não é uma lei humana, não é um juiz de paz, não é um pastor, não é um macumbeiro, não é uma oração forte, não é nada, nada separa. Entende? Eu brinco que de certa forma até o próprio Deus se limitou ali quanto à questão de eu unir, não sei se são até a morte. Entende? Nem eu vou entrar nessa jogada mais. Eu já os uni, vocês estão unidos em mim. Não é nem a questão, ali Jesus nem quis falar, nem, o homem nem Deus separa, o homem não separa, ele nem quis colocar Deus na equação, né? Vamos colocar assim. Mas então, Você que partindo desse lute, você escolheu. exatamente, você tem uma Né? opção, você escolher bem ou mal. Se você escolher mal, você vai enfrentar as consequências para fazer aquilo se tornar bom. Mas é isso, sabe? Então nós não podemos utilizar essa questão desse ponto, tá? Então, daí outras pessoas vão falar assim, mas Murilo, então quer dizer que caso eventualmente eu me divorcie, eu tenho uma relação sexual com minha ex-esposa aos olhos humanos, é pecado? Eu não entendo como sendo pecado, porque diante de Deus, como eu falei, vocês continuam sendo maridos e mulher, certo? Entretanto, por que você aconselha que eles recasem? Pelo bom testemunho que vai ser dado à sociedade, certo? Na questão do quê? Do bom testemunho de se mostrar para a sociedade, nós tivemos um casamento restaurado, nós tivemos um casamento refeito em Deus. Esse é o caminho correto, entende? Então, por causa disso, para não haver escândalo, tá? Pode continuar então, Isa, é isso. Perfeito, meu Murilo. E também para provar que existe perdão. Existe perdão real, né? Então, que é uma coisa que a gente brinca, né? O adultério é tido hoje no mundo religioso como um pecado que não pode ser perdoado, né? Existe todo pecado que pode ser perdoado, mas adultério não. Mas não vamos entrar ainda. Na verdade, assim, existe o adultério que é o adultério continuado, que basicamente no caso seria um casamento, né? Daí é difícil de perdoar. Mas é isso, que nem você falou, as pessoas acham que adulterou ou qualquer tipo de coisa, não. Porque as pessoas não querem ver as outras sofrendo hoje, viu, Isa? Então é melhor você falar, e não querem tratar pessoas. Nós temos um pastor aqui, ele já teve essa vivência eclesiástica. É muito mais fácil você falar para a pessoa, falar, siga a sua vida, certo? Do que tratar uma ferida, entende? Mas é isso. Perfeito, meu Murilo. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo, acho que todo mundo já viu esse, quem tem Instagram já viu esse vídeo, que ela fala assim, você acha que matar é difícil? Tente curar algo, como leva tempo, como requer paciência, como é sofrido curar algo, né? Então, é exatamente isso, mas essa é a obra impossível para Deus, né? Que Deus cuida do impossível. Duas testemunhas, um requisito importantíssimo, tá? Irmã Anaísa, alguém está conseguindo ler? Irmão Rafael, irmã Juliana, se estão conseguindo ler aí? Irmão Silas. Irmão Silas.
Sim, consigo, Tá? sim. Então, eu vou pedir para você ler esses 4 textos ali. Um é pergunta e os outros é explicação e o texto, por gentileza. Pode ler. Tá bem. Se a Bíblia mostra que contratos devem ter ao menos 2 testemunhas, quando foi que isso aconteceu de forma oficial e solene diante de 2 testemunhas? Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra, segundo Coríntios 13:1. Após a saída do Egito com o governo cívico, Moisés estabeleceu as leis para os hebreus. Dentre essas leis estava a que regulamentava a lei civil do casamento e a lei do divórcio. As disposições legais que formavam o Código Civil e Criminal dos israelitas eram admiravelmente adaptadas ao estado de civilização a que o povo havia chegado. Irmão Silas, se você tiver alguma pergunta, pode fazer. Volta ali só um pouquinho, irmã Anaísa. Essa parte que fala assim, as disposições legais da época estava adaptada à época, ali fala civilização. Na verdade, o povo não era nada civilizado. O que a gente lê na Bíblia a respeito de como era feito, por exemplo, o ato de vingança, né, permitido por Deus, né? Então, se alguém matasse seu irmão, sua mãe, seu pai, seu filho, você podia matar esta pessoa, correr para cidades refúgio de Israel, né? Existia várias formas de você se livrar de um assassinato. E era permitido por Deus, né? Então, a gente vê pouca civilidade naquele povo. Por isso, tá ali, ó, a lei civil do casamento e a lei do divórcio. Então, a gente vai entender por que a lei do divórcio, devido a essa pouca civilidade, né? Pode falar, pastora Ismar. Uma saudação a todos aí do nosso estudo, né? Estou aqui atento observando. Deus abençoe a todos que nos acompanham pela live, também pelo YouTube. Tem que ser bem claro, ficar bem claro. Quando diz que o Senhor permitiu, nunca está dizendo que o Senhor ordenou aquilo ali. A permissão de Deus não é uma ordenação, não é um assim diz o Senhor. É Ele tolerar que a igreja na terra, devido à luz menor que essa igreja tem naquele momento, pela tolerância de Deus, Ele suporta aquilo ali com a ideia de que aquilo venha a um dia ser compreendido e ser abandonado. Quando diz que Deus permitiu o divórcio, Deus nunca ordenou nem aprovou. Tá? Isso aí está bem claro na teologia, inclusive na teologia adventista. Deus não... O fato de Deus permitir nunca quer dizer que Deus ordena fazer, que Deus aprova fazer. Ele tolera a igreja no período em que ele não tem a luz daquele assunto, desde que essa igreja esteja fiel nos outros pontos, nos outros tópicos claros da época. Era isso que eu queria pontuar para vocês. Não confundir permissão de Deus com ordem de Deus, com inspiração de Deus. E com o ideal de Deus, né, pastor? Nem com o ideal de Deus. É uma tolerância. Por isso que quando pergunto sobre a teologia de Léo, que era Deuteronômio 24, divórcio por qualquer motivo, ou de Shammai, que era só por adultério, o Senhor Jesus disse, permitiu Moisés para dureza de coração. E dureza de coração não é aceito para a salvação. Então, Jesus, em momento algum, diz que Deus ordenou aquilo ali. Não, o que Deus ordenou é o que está no Gênesis, no Éden. Só para lembrar vocês que permissão não é uma ordenança de Deus, não é uma assim do Senhor, mas uma tolerância da ignorância daquele momento, daquele tempo, daquela cultura. Assim como foi com a poligamia, como foi com a lei da vingança. Mas onde Israel se inspirou? Moisés se inspirou onde? Na lei de Deus? De maneira nenhuma. Provavelmente, com certeza, no Código de Hammurabi, que era uma civilização anterior, era uma civilização anterior a Moisés, com leis bem mais de 200 leis.
que havia inspirado o mundo inteiro. Moisés, então, por não ter a luz, pela cultura de Moisés, pelo tempo cultural de Moisés, pela ignorância cultural da época, como eles estavam fazendo aquilo que eles compreendiam bem, estavam procurando fazer correto, ela estava fiel na luz que tinha. Então, Deus tolerou a permissão, a tolerância, não nunca uma aprovação, uma ordenação para perpetuar. Assim como a lei que Moisés fez para a escravidão não pode perpetuar hoje. A lei que Moisés fez para a poligamia não pode perpetuar para hoje. E vários outros pontos, que as pessoas, mas no tempo de Jesus fazia isso, então quer fazer hoje. Ora, aí você vai entrar num retrocesso cultural muito grande. Deixa eu só falar aqui um pensamento. Todas essas tolerâncias que o pastor Zimar falou, da vingança, da poligamia, do divórcio, e às vezes escravidão, todas essas tolerâncias, igual eu falo, não foi aprovado, não foi ordenado por Deus, até porque se a gente olhar, todas elas quebram o mandamento. Escravidão, você não quebra o mandamento contra teu próximo? Você não ama teu próximo se você escraviza então, ele, né? Abraão comprou pessoas, a Bíblia fala, né? Abraão, pensa que terrível, né? Mas a pergunta fica ali, pessoas fiéis que teve escravos, teve pessoas fiéis que teve escravos, teve pessoas fiéis que utilizaram dessas permissões na época deles, mas hoje a gente não seria uma pessoa fiel se usasse as permissões, é isso? Exatamente, porque a luz é crescente, né? Então, pastor Zimar... Eu quero concluir meu pensamento. Provérbio 4:18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa vereda do justo você pode colocar na linha do tempo do povo de Deus. Do passado, do tempo de Abraão, ele foi, você vê, a igreja de Deus no tempo de Abraão, quando chega no tempo de Moisés, ela cresce um pouco. A gente tem uma permissão direto do não matarás, que é comer os animais mortos. Isso fere o não matarás. Vou chegar nesse ponto. Então, o que acontece? Você vê que ela foi crescendo culturalmente, ela foi crescendo em conhecimento, e também na parte técnica da igreja, na parte, vamos dizer assim, na parte formal da igreja. Porque, veja bem, de Adão até Moisés existia pecado, que é transgressão da lei, diz o apóstolo, né? Pecado é transgressão da lei. Então, existia transgressão da lei. Abraão guardava os mandamentos, mas, no entanto, eles não tinham a Bíblia escrita. Assim como nós hoje, não temos só a Bíblia escrita, nós temos ela no celular, no computador, nas redes sociais. Você viu como que a parte tecnicamente ela vai crescendo com a ciência, com o conhecimento científico. Então, a lei de Deus era oral. Até Moisés era oralmente. Mas a morte reinou de Adão até Moisés. Então, quando diz que Moisés deu a lei, ele em tábua de pedra, tá? A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus. Perfeito, pastor. Então, eu só trouxe isso para entender que não quer dizer que verdade só existe 2000 anos para cá, nem que a graça só de 2000 anos para cá. Né? Foi por Jesus, mas muito antes de Moisés começou. Então, assim, concluindo, se a permissão de Deus, toda permissão de Deus fosse válida para toda a época, hoje poderia ter escravidão, ter poligamia, e tantos outros, olho por olho, dente por dente, tantos outros costumes. Agora, tudo que é ordenado e aprovado por Deus, ele é perpétuo para a igreja. O próprio Moisés, né, pastor? O próprio Moisés, ele matou um soldado, né? Então, porque tinha um fundo cultural também da época. Então, o que acontece? Era a vingança, eu diria. Então, embora lá ele violou a lei egípcia, mas... Ele violou a egípcia, mas a israelita não, ou seja, os pagãos estavam mais... Dentro da minha conclusão, né? Você vê que, em termos alimentares, também viveu também muita coisa cultural da época. Paulo, em 1 Coríntios 10, de 1 a 11, diz que determinadas coisas lá
era escrita para quem chegado ao fim do século. Então, tem que haver um progresso. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo até chegar ao meio-dia, a luz perfeita. Então, nós estamos no tempo da restauração, no tempo em que as instituições divinas têm que ser restauradas ao modelo original do Éden, no caso, o matrimônio em ouro. Obrigado. Perfeita explicação, pastor. Então, vamos lá. A mulher samaritana, né? Muita gente conhece essa história, né? Tem um louvor do pastor Antônio Carlos, a gente vê se consegue cantar aí no final, desse diálogo, né, da mulher samaritana. Então, essa mulher, ela tinha relacionamentos conjugais irregulares, tá? Então, certamente a cerimônia que oficializava o casamento varia conforme a cultura, época e lugar, né? Nos nossos dias, envolve um contrato civil feito em cartório. Então, a assinatura desse contrato, o casal recebe a certidão de casamento, ou seja, aquele documento comprova que ambos estão casados. Hoje, sem essa certidão, não há casamento, na nossa época. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ele foi bem claro quando disse. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Obviamente, Jesus sabia que, né, mas eu acho que ele fez um teste com ela ali, né? A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Mas disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isso você diz com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. É interessante, bem-vindo, irmã Marcele, é interessante isso, porque ela teve 5, ela podia falar, Senhor, eu estou no 5º marido. Mas ele falou, nenhum deles é teu. Disseste bem, você não tem marido, né? Desses 5 aí, né? Então, para vocês entenderem isso, ó, confirmando um conceito que a gente falou lá atrás, não basta morar junto, união estável, fazer papelzinho da união estável lá para ser considerado casado, tá? Como o irmão Murilo falou. Assim sendo, concluímos que um casal só pode viver junto, à luz da Bíblia, tá? Como marido e mulher, apenas se forem legitimamente, oficialmente casados um com o outro. Compromisso é vitalício entre um homem e uma mulher, quando eles confirmam essa aliança matrimonial, tá? Então, se torna algo vitalício, é um voto que você faz. Esse voto é perpétuo até sua morte. As boas leis civis são reflexo da lei eterna do céu. Lembrem que a gente citou aqui atrás que quando uma lei vai de frente com a Bíblia, ou seja, ela combate um princípio bíblico, ela não é boa, agora veremos que há leis boas que são reflexo da lei do céu, que é os 10 mandamentos. Então, vamos lá. Irmã Anaísa, sabe se tem alguém que possa ler para nós? Irmã Marcele, irmão Silas, irmão Murilo. Eu Irmão posso. Murilo é para o próximo tópico. Eu tô segurando, guardando o irmão Murilo um pouco ali, porque ele... Irmão Silas. Irmão Silas, lê para nós, por gentileza, usar bastante sua leitura aí hoje, para ajudar a gente aí. As boas leis civis são um reflexo da eterna lei do céu. Embora Deus permitiu a Moisés a criação de uma lei favorecendo ao divórcio, seguido de novo casamento, Deus, através de Malaquias, deixou uma mensagem apontando a restauração do casamento segundo o modelo dado no Éden. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Malaquias 2, 13, 16. Irmão Silas, o que o irmão entendeu desses textos?
que Deus não concorda com um repúdio, com a atitude que eles estavam tendo naquela época, né, de não ter compromisso com a sua companheira. E exatamente, perfeita colocação. No primeiro verso, fala que a pessoa, ela quer dar oferta, né? Lá em cima, ó. Cobrir o altar do Senhor. Você vai lá no altar de Jesus, você chora, né? Lágrima, você vai lá chorar. Você vai gemer, mas a sua oferta Deus não vai aceitar. Porque você repudiou a mulher da tua mocidade. A primeira mulher é a mulher da mocidade. O que significa? Da sua juventude. Porque essa mulher, ela foi a única que Deus testemunhou como tu. Ele fala, eu serei testemunha entre você e a mulher da tua aliança. Essa palavra testemunha é o que valida o casamento, tá? Não adianta você pegar o... Vamos, digamos assim, a gente vai... Já te dou a palavra, meu Murilo. A gente vai lá no cartório, pega o livro da mão do juiz, corre para o meio da floresta e cada um assina certinho, sem juiz, sem testemunha. Não dá certo. Tem que ter a testemunha humana e a divina, tá? Então, serei testemunha. Deus, ele testemunha em que sentido? Validando. Ele valida aquilo. Agora, tem como ele validar um segundo casamento? Aqui fala que não. Eu serei testemunha, eu vou validar esse casamento com a mulher da tua aliança, com a primeira mulher. Não adianta você me oferecer oferta, igual muitos hoje estão fazendo. Não adianta você chorar no meu altar. Não vai adiantar. Eu não aceito da sua mão essa oferta. Essa oferta vira uma maldição. É nesse sentido que a Bíblia está falando, tá? Porque é a oferta de um adúltero. Pode falar, irmão Murilo. Por gentileza. Tem que ligar seu áudio. Desculpa. Assim, e muitas pessoas esquecem também dentro do contexto. Até o pastor está aqui, se puder me ajudar, pastor. Malaquias, ele é contemporâneo de Esdras, tá? E tem um fato muito importante que acontece em Esdras. Não sei se vocês lembram, lá em Esdras 10, se não me engano, ou 9. 10. É 10. E é um divórcio coletivo em Israel. Daí muitos vão falar, mas Murilo, como assim um divórcio coletivo em Israel? Qual que é o paralelo se que Deus acabou de falar que eu odeio o divórcio? É porque é exatamente isso, sabe? Havia-se o quê? Israel havia se divorciado das suas esposas para se casarem com estrangeiros, certo? Então Deus mostra no coração deles a necessidade de eles abandonarem aquilo, sabe? Então, possivelmente com uma preparação que nós vamos ver, Malaquias é o último livro da Bíblia, para a mensagem que já viria lá em Cristo, lá em João, já previria um exemplo, né, exemplificando pedagogicamente aquilo que viria posteriormente. Mas é somente para fazer esse paralelo. Pastor, se puder me ajudar, se é isso mesmo, tá? Que veio na minha cabeça aqui agora. Não sei se ele está ali. Irmão, repete aqui, porque eu... Pastor, lembra naquele sábado que eu editando perguntei... um vídeo aqui ao mesmo tempo, tá? De outro tema. Mas... Pastor, lembra aquele sábado que eu perguntei para o pastor se eles tinham divorciado das mulheres? E o pastor falou que sim, que tinha que abandonar mesmo. Na hora ali, Deus mandou abandonar aquelas mulheres. Abandonar. Com criança... Porque assim, pastor, o que eu falei? Porque quando Malaquias fala que eu, seu Deus, odeio o divórcio, nós temos que ter em mente que Malaquias foi contemporâneo de Esdras, certo? E Esdras, havia aquela situação lá do que Deus mandou divorciar. Tem muitos postos falar, mas Murilo, como é que você tem isso daí como ideal? Por exemplo, Deus fala que odeia o divórcio, mas lá depois ele manda divorciar. Mas é porque justamente eles eram contemporâneos. E o que estava acontecendo? Eles estavam se divorciando das suas mulheres para se casarem com estrangeiras. E ali Deus não estava reiterando essa nova aliança, esse novo casamento. Então, por isso que existe esse mandamento quanto esse conserto, né? Quanto a mandar aquelas mulheres embora. É isso mesmo, né, pastor? Essa relação também, sim. Mas tem outro fundo aí que a gente não pode ignorar. Primeiro que era casamento ilícito, então tinha que ser desfeito ali, porque era ilícito. Não era reconhecido pela lei de Deus, mesmo naquele tempo cultural. E lembrando que tudo isso também é num tempo em que, embora Deus não ordenou, né, aprovou o divórcio, mas ele tolerou. Assim como ele tolerou outras aberrações. Entendeu? Que hoje as pessoas entendem como aberração, que é um amigo seu, se for morto, você pode matar a pessoa, vingar a morte e está tudo bem.
É uma aberração para hoje. Como você comprar ser humano e manter escravo? Abraão comprou, mas no tempo de Jesus também era permitido. A igreja primitiva, no tempo de Jesus, também comprava pessoas, tinha um comércio, compra e venda. Também passou sob a tolerância do próprio Jesus, né? Eu tenho que lembrar isso porque quando ele cura a escrava do centurião, do centurião, que era equivalente a um comandante de uma centúria, um sargento do exército, né? Se fosse hoje, ele ia dizer, olha, você teve fé, mas você está... Mas você mesmo, você tem fé, tudo bem, só que você está em pecado. Você está mantendo escravo em casa. Então, Jesus tolerou isso e não tocou nada no escravo do centurião. Mas Jesus sabia? Sabia. Acredite que Jesus era o único que sabia naquela época que um dia a escravidão ia acabar, que aquilo ali era ilícito contra a lei de Deus, violava a lei de Deus de forma cruel. Então, lembrando isso, que naquele tempo de Malaquias, ele foi praticamente contemporâneo, um pouquinho depois, mas próximo ali. Provavelmente quase do mesmo tempo, né? Esdras é um pouquinho mais velho, né? Mas, se eu não me engano, né? Mas é o seguinte, tudo isso estava no período da tolerância, onde Deus relevava muita coisa. Mas mesmo no período da tolerância, aqueles eram casamentos proibidos. Não era reconhecido por Deus. Sim, eles entrariam naquela questão dos casamentos nulos, né? Nulo. Exatamente. É importante entender aqui, o que o irmão Murilo deu uma palhinha aí pra gente, Jesus restaurou o conceito original do casamento como compromisso vitalício entre homem e uma mulher e entre o casal e Deus. Então, é importante ter isso em mente, a gente vai falar mais sobre isso. Muitas instruções bíblicas confirmam o casamento e procuram corrigir os problemas que tendem a enfraquecer ou destruir o seu fundamento. Então, as instruções da Bíblia é tentar corrigir danos do pecado, tá? O casamento em si é para você não pecar, né? Que Paulo fala, para que vocês não fiquem amaziados, tenham cada um a sua mulher, né? Abrasados. Isso, abrasados. Então, a palavra amaziado ficou na minha cabeça. Então, é importante a gente entender, há vários propósitos na instituição do matrimônio. E a Bíblia, ela reforça esses propósitos. Então, o fundamento do matrimônio é muito mais profundo do que imaginamos. O que o matrimônio tem como missão é mais profundo do que imaginamos, é muito mais além do que só duas pessoas se amar, né? Então, qualquer pessoa no mundo, qualquer civilização pode ter duas pessoas se amando. Mas o fundamento bíblico, para quem é cristão, para quem é espiritual, como Paulo fala, nós temos esse fundamento mais profundo. Então, a gente vai ver isso. Pode continuar, irmã Anaís, o PDF para a gente. Irmão Silas estava lendo. Ah, irmão Silas. Então, pode passar. Desculpa aí, gente, caiu um negocinho aqui. Pode passar, Ana, que a gente leu essa parte. O propósito, o conceito... Faltam aquelas duas últimas frases ali. Esses dois últimos parágrafos aqui. Pode ler. Jesus restaurou o conceito original do casamento como um compromisso vitalício entre um homem e uma mulher e entre o casal e Deus. Mateus 19, do 4 ao 6, Marcos 10, do 6 ao 9. Muitas instruções bíblicas confirmam o casamento e procuram corrigir os problemas que tendem a enfraquecer ou destruir o seu fundamento. Efésios 5, 21 a 33, Hebreus 13, 4 e 1 Pedro 3, 7. Por isso que muitos tentam destruir esse fundamento, que a gente vai entender o fundamento, né? O propósito cristão de casamento, o ideal divino. Eu quero que vocês gravem a frase plano original de Deus, tá? Então, Deus, quando ele cria o mundo, ele faz um índice, que é Gênesis, né? Aquele é a meta, é o índice. Aquele é o plano original, o ideal para Deus.
E o ideal de Deus, eu quero que vocês reflitam sobre isso, não é algo inatingível, senão Deus era injusto. Se Deus fosse jogar algo que é inatingível para o ser humano, ele era totalmente injusto. Como assim? Eu falo para o irmão Silas, estuda para a prova, mas você não vai passar. Estuda, mas você não vai passar. É a mesma coisa. É Deus jogar uma coisa para você fazer sabendo que você nunca vai alcançar. É injusto. Pensa, a pessoa passa, sei lá, 3 anos tentando passar no Enem, mas ela nunca vai passar, não vai adiantar. Ela vai se matar ali de estudar, mas não vai passar. Que sentido tem Deus jogar uma coisa para você que é inatingível, inalcançável? A gente tem que entender que o ideal divino é alcançável porque Jesus tornou possível. Jesus não perguntou? Tudo é possível. Você crê? Então, tudo é possível que crê. Tá? O ideal divino a ser restaurado em Cristo, pode baixar um pouquinho, Ana? O número 1, eu vou pedir... Irmã Marcele, a irmã está conseguindo ler? Sim, tá escutando? Pode ler para nós, por gentileza, o número 1 ali? O ideal divino a ser restaurado em Cristo. Tá. Ao redimir o mundo do pecado e suas consequências, Deus busca restaurar o casamento ao seu ideal original. Isto está previsto para a vida daqueles que nasceram de novo no reino de Cristo. Aqueles cujo coração está sendo santificado pelo Espírito Santo e a quem tem como seu propósito primordial exaltação do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 3,7. Irmã, o que a irmã entende desse texto, desse parágrafo? Tá. No caso aqui, ele está falando do compromisso com Cristo, né? O casamento ideal original. Aquilo que Deus preparou foi feito lá no Jardim do Éden, né? Com uma mulher, um homem. E os que nasceram de novo, né? No reino para Cristo, né? Aceitaram ele como o único suficiente Salvador, sendo santificado pelo Espírito, né? E a gente vai ler lá em 1 Pedro 3,7? A irmã está com a Bíblia aí? Pode ler para nós. Tá, deixa eu só abrir aqui. E o irmão Silas vai ler o 2. Se prepara, irmão Silas, depois que a irmã Marcele lê, o irmão vai ler o tópico 2, tá? Tá bem. 3,7. Diz assim: do mesmo modo, vós, maridos, sede compreensivos em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida a companheiras de constituição mais delicada, co-herdeiras da graça da vida, para evitar que as vossas orações fiquem sem resposta. Essa aqui é a revista Ferreira de Almeida. A Bíblia Ferreira de Almeida. Legal. Então, percebam, esse texto muita gente usa contra o cristianismo, inclusive, para dizer que a mulher é o vaso mais fraco. O feminismo combate isso, né? Na minha tradução tá vaso mais fraco. Aqui não se trata, tá, de capacidade. Aqui se trata de força física, tá? Então, com o entendimento, é que o marido deve lidar com a esposa de uma forma que ele não quebre ela. Na minha Bíblia, chama ela de vaso fraco. Se você pega um vaso de barro com força, você vai quebrar, né? Então, assim, eu acho interessante que esse texto, ele traz para a parte mental. Trate ela com entendimento. Está falando uma parte mental também. Então, a parte emocional da relação, né? Tem um homem um pouquinho mais racional, mulher um pouquinho mais emocional. Não que seja uma regra geral para todos os casais, mas geralmente né? Mas, nesse sentido, porque hoje, nesse sentido, não vai impedir a oração desse marido. Em que sentido? Se ele quebrar esse vaso, né? Ele pode quebrar
de uma forma psicológica ou física, né? Então, é importante entender a responsabilidade do marido. Ele tem uma flor, digamos assim, na mão, né? A flor é para você sentir o perfume, não apertar ela, tirar ela do caule ali e jogar dentro da bolsa, né? Digamos assim. Então, tem formas de você lidar com a flor. Então, isso tem que ficar claro. O homem que nasce de novo, o homem espiritual, nós aprendemos com Cristo. Cristo trouxe esse plano ideal, tá? Cristo ali no Éden, porque era Cristo, né? A Bíblia fala, ele que criou, né? O mar é seu porque ele o fez, né? Então, Cristo trouxe todo esse plano ideal. Agora, tem que entender isso, o homem espiritual, o que nasceu de novo. Pode uma pessoa nascer de novo e dizer que não perdoa um adultério? É complicado, né? É bem complicado. Irmão Silas, pergunta não, né? Tópico 2. Pode ler para nós, por gentileza? O irmão lê e fala o entendimento do irmão. Unidade e igualdade a ser restauradas em Cristo. O Evangelho enfatiza o amor e submissão mútuos de marido e mulher. 1 Coríntios 7, 3, 4. Efésios 5, 21. O modelo para a liderança do marido é o abnegado amor e serviço que Cristo dedica à igreja. Efésios 5, 24, 25. Pedro e Paulo falam sobre a necessidade de respeito nas relações conjugais. 1 Pedro 3, 7. O casamento é um compromisso vitalício entre marido e mulher, e ambos para com Deus. Paulo indica que o compromisso que Cristo tem para com a igreja é um modelo do relacionamento entre marido e mulher. Deus planejou que o casamento fosse tão permanente quanto o relacionamento de Cristo com a igreja. Eu entendi que foi reforçado, né, mais uma vez, que o compromisso que o marido tem que ter com a esposa e a esposa com o marido, e que o casamento é um compromisso duradouro, como posso dizer, sem as gambiarras, né, que eles faziam. Perfeita palavra, gambiarra, exatamente. E ainda deixou 2 modelos para serem seguidos, de marido e esposa. Exatamente. Ali, né, que esse modelo, o que o marido deve seguir? Aquele amor que Cristo dedicou à igreja ou o amor que ele tem que dedicar à esposa? Sacrificial, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, né? É sacrifício, né? É doação. Tópico 3, irmã Marli está conseguindo ler? Acho que ela não está conseguindo, às vezes a internet dela está um pouco fraca. Eu vou pedir para o irmão Murilo ler tópico 3, irmão Murilo. A intimidade sexual dentro do casamento é um dom sagrado de Deus para a família humana, é uma parte integral do casamento, reservada apenas para o casamento. Gênesis 2, 24 e Provérbios 5 e 20. Essa intimidade designada para ser compartilhada exclusivamente entre marido e mulher promove uma proximidade sempre crescente, felicidade, segurança e possibilita a perpetuação da raça humana. Até eu ia falar lá no início, né, quando Deus fala para... Quando tá se quando Adão fala, né, deixará pai e mãe. Ali já estava na cabeça dele que vai ter outros, né, vão ter outros humanos. Ele já sabia ali. Então, daqui para frente vai deixar pai e mãe, né, a partir daqui. Vamos colocar assim. Isso, irmão Murilo. Eu quero deixar uma coisa bem fixada, que é uma regra que é muito importante isso que o irmão Murilo falou, que é dentro disso, que toda vez que a gente vai casar, algum amigo, algum familiar, ou quando vocês mesmos casaram, falava assim, olha, faça de tudo para não morar na casa da sogra. Então, assim, em que sentido? Gente, a intimidade do casal, ela tem que ser muito preservada, mas muito mesmo. É uma coisa que só compete aos dois. Então, imagine você ali, a sogra ali, na sala. Gente, não tem sentido bíblico para você ter intimidade com a sua esposa, o seu esposo,
com a sua sogra e seu sogro na sala. Não tem sentido, né? Então a Bíblia fala, deixa seu pai e sua mãe, vai lá com a sua mulherzinha lá, ó, pega ela lá, uma só carne, entendeu? Desfrutem da companhia um do outro, do corpo um do outro, porque é um só corpo, né? Mas deixará pai e mãe, em que sentido? O amadurecimento daquele casal, passar por dificuldades, né? Então a gente tem aí, eu tenho conhecidos que a gente vê que obtiveram sucesso, seguiram a regra, amadureceram. E a gente conhece pessoas, vocês devem conhecer pessoas que não amadureceram porque estavam debaixo da asa dos pais, né? E isso faz parte da vida espiritual, o amadurecimento, né? Paulo fala, eu era menino, fazia coisa de menino, né? Falava coisa, né? Agora que eu sou homem, larguei as coisas de menino. Para isso alcançar, o que Paulo fala assim, ó, apresentemos todo homem perfeito diante de Deus. Como você pode confiar num cristão que não tem capacidade de lavar a própria roupa? Se você precisar um dia que ele lave uma roupa sua, ele não tem, sempre os pais fazem. E uma comida. Como que você, cristão, vai oferecer uma comida se você não sabe fazer um arroz? Então, a gente tem que entender isso. Já entrando naquela fase da preparação para o matrimônio dar certo. É você ser uma pessoa correta. Né? Você, eu almejo alcançar tal pessoa. Seja essa pessoa primeiro. Né? Então, é muito importante citar isso, porque a gente fala matrimônio, 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 e esquece da preparação. Existe, assim, né? Uhum. Pode falar. Não, pode falar. Pensei que você tinha encerrado. Pode falar. Não, eu falo assim, existe a falsa pretensão que o casamento vai dar certo, mas nenhum dos dois sabe fazer uma comida, nenhum dos dois costura uma roupa, nenhum dos dois... Às vezes, nenhum dos dois trabalha, são a custa, né? Então... a gente sabe que há regras bíblicas, que a Bíblia fala que o homem tem que tirar o sustento do seu suor, né? Então, a Bíblia fala das regras para você ser um cristão e ter um casamento de sucesso, né? Para chegar aqui onde a gente está chegando, onde o matrimônio é vitalício, o matrimônio é indissolúvel. Pode falar, irmão Murilo. Obrigada. Assim, 2 pontos até. Assim, eu vou encerrar para tirar um pouquinho mais de sal dessa situação, mas enfim. Muitos gostam, quando você vai aconselhar casais, você vai falar com casais e tudo mais, quando alguma crise, alguma situação, muitos falam assim, mas ele isso, mas ele aquilo, a outra pessoa isso, a outra pessoa... Sempre é o outro, no sentido de o outro, né? Mas o cristão, ele morre para si. Ele morre para sua vontade. Eu brinco assim, dentro de uma crise de casamento, o cristão sempre morre primeiro para sua vontade. Muitas vezes não é ele que errou, mas ele é o primeiro a pedir perdão. Muitas vezes não é ele que está gerando a situação, mas ele é o primeiro que cede. Certo? Então eu brinco assim, quem entendeu primeiro morre primeiro, né? Quem é o cristão que entendeu primeiro, quem é o cristão, ele morre para sua vontade primeiro, né? Muitas vezes ali você tira a gasolina do fogo. E ainda sobre esse princípio do deixar pai e mãe, né? O problema é que tem muitas pessoas hoje, pastores que estão respaldando isso, outras pessoas, amigos, colegas, que ao deixar seu marido e mulher se unirá a outro marido e mulher, né? Então isso daí não pode. O princípio é deixar pai e mãe, né? Então não pode isso. Mas vamos lá. Tá? Perfeito, irmão Murilo. Pastora Zimar, o pastor Zimar que está tentando... Isso. Então, pessoal, na verdade, vocês estão me ouvindo bem, né? Na verdade, quando Deus institui o matrimônio, ele diz assim, serão ambos uma só carne. O verbo grego ali, ele indica unidade composta, um entre outros. Então, primeiramente, o casamento, ele envolve várias questões, né? Depois o casamento é confirmado, né? O concerto é confirmado. É confirmado pelo voto da pessoa, pelo voto dela até a morte. Ela votou ali viver até a morte. Esse voto dela, que ela votou viver até que a morte separe, envolve as testemunhas. Na Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada, mais uma confirmação. Então, é confirmado pelo voto, é confirmado pelas 2 ou 3 testemunhas.
Antigamente, inclusive até hoje, o irmão Murilo é advogado, sabe? A palavra de duas testemunhas tem muito peso no júri, né? Então, envolve o voto, envolve as testemunhas, envolve o autor da instituição divina, que é Deus. Então, envolve uma série de questões, né? A pessoa está fazendo parte de uma instituição divina, que ela é reconhecida como vitalícia, né? Vitalícia até a morte, a palavra vitalícia quer dizer até a morte, e indissolúvel, ou seja, não pode ser dissolvido por lei humana. Então, o que acontece? Envolve o que também? Unidade composta. Então, a grande dificuldade do casamento é viver essa unidade composta. E vocês percebam que a mesma unidade do casamento é a mesma unidade que Jesus orou para a igreja, para que todos sejam um. Como eu e o Pai somos um. Unidade composta. Então, o casamento, ele é o local onde você precisa praticar a unidade para ter unidade com o Criador. Antes de você possa ter unidade com o Criador, você tem que ter unidade no casal. A pessoa que não consegue ter unidade, ser unidade, a mulher com o marido ou o marido com a mulher, ela não vai ser com o Criador. Então, nessa unidade de fé, né, a unidade conjugal é o campo de treinamento para a unidade de fé com Deus e com a igreja. E tem um princípio dentro dessa unidade que ela é muito difícil de ser observada, muitas vezes, sem oração, sem um apoio espiritual de Deus, não vai ter. O apóstolo Paulo diz que na unidade de fé da igreja, eu tenho que considerar você, meu irmão e minha irmã, como uma pessoa mais importante do que mim mesmo. Então, diz a Bíblia que eu tenho que pensar como agradar você, não como me agradar. Então, Deus deu o casamento como uma mini igreja. Quando um casal se casa, independente de religião, ter ou não, é uma mini igreja. Ele é o primeiro terreno de uma igreja. Deus, ele, quando cria o matrimônio, ele pensou nisso também, na unidade composta. Onde o marido não pensa em agradar ele mesmo, ele pensa em agradar a mulher. E a mulher pensa não em agradar ela, em agradar o marido. Então, ele vai alcançar o objetivo de Deus, que é a unidade do lar, a unidade de fé do lar. E a pessoa que consegue vencer isso, a pessoa que ela pensa em agradar o seu companheiro, a mulher pensar como agradar o marido em como agradar a mulher, ele vive uma unidade. Ele vive, por isso que no casamento que eu celebrei o último, que foi da Isabela, eu citei, o lar é um pedacinho do céu. Por que a gente fala isso? Porque é o primeiro campo. Seja cristão no lar, será cristão na igreja. Seja cristã no lar, será cristã na igreja. Então, esse é um princípio, não agradar a si mesmo, agradar o outro. Amém, pastor. Muito importante a presença do pastor aí, acrescenta muito, sempre nossas lives, né? Irmã Anaísa, que página nós estamos? Seu áudio não está ligado. Aí. Irmão Rafael, seja bem-vindo, Imperatriz Maranhão, irmão Silas, irmão Rafael de São Paulo. Eu achei que era outro Rafael, sabe? Mas esse é o Rafael que entrou a primeira vez hoje. Seja bem-vindo. Estamos aqui na 4, top 4, tá? Qual página, Ana, que a gente está? Aqui não aparece para mim. Tem uma pessoa querendo entrar, participar. Fábio Silva. Pode aprovar. Seja bem-vindo, Fábio Silva, apesar que já estamos na conclusão. Agora que ele entrou, pai.
Seja bem-vindo, Fábio Silva, apesar que chegou na conclusão, mas já participa um pouquinho. Você é do Rio de Janeiro? A irmã do Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro, tá? Carioquinha. Então é o seguinte... Irmãos, nós vamos... Entrar agora, desculpa, gente. Página 10. Não, Fique está em ótimo. paz, irmão Fábio, que aqui a gente às vezes extrapola do horário mesmo. Eu vou repetir Pessoal... só o pensamento rapidinho. O casamento, a unidade do casal é o campo de prova para a unidade com Deus. Página 10, página 10. Então, quando Deus disse lá no Éden, deixará o varão, pai e mãe, unirá sua mulher, serão uma só carne, ali está falando errade, é um verbo hebraico, quer dizer um entre outros, unidade composta. É diferente do Yahid, quando diz para Abraão, me dê seu único filho, quando diz que Jesus é o filho unigênito único. Então é diferente, é unidade composta. Então, quando Deus ele estipula o casamento, então você dá um voto até a morte o separe. Esse voto é confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Então, a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra é confirmada. Então, aquilo que é confirmado não pode ser anulado, torna-se vitalício, torna-se indissolúvel, não apenas no sentido figurativo, mas no sentido literal, mas é um campo de treinamento que Deus deu para você ser um bom cidadão e para você ser um bom cristão na igreja. Se você for um bom cristão no lar, você é um bom cristão na igreja. Eu sempre digo, cuidando da igreja, quando tem um casal, eu digo assim, se a mulher ela comprova que o irmão não é cristão no lar, a igreja também ele tem que agir com disciplina. Ele é obrigado. Porque seja cristão... Alguém escreveu no século passado, né? Ele White até escreveu isso. Seja cristão no lar, será cristão na igreja. Primeiro tem que ser no lar. O lar é o... Como a gente diz no casamento, é um pedacinho do céu. Então, se você não consegue ser unidade composta no lar, você não vai ser com Deus, nem vai ser com a igreja. Porque unidade composta. Nessa unidade composta, o apóstolo Paulo diz assim, que eu tenho que pensar não como agradar a mim mesmo, mas como agradar ao meu irmão. O marido pensar não como se agradar a mulher pensar não como agradar ela, agradar a pessoa. Essa é a unidade perfeita que Deus estabeleceu. Mas mesmo que essa unidade quebre, a aliança é indissolúvel e vitalícia, porque você votou até a morte o separe diante de testemunhas. E votou diante de Deus, que é o autor da instituição. Você fez uso de uma instituição. É como se fosse um carro zero. Olha, Murilo, esse carro você quer sair com ele? Você quer dar um passeio? Ele já não é 0 quilômetro mais. Agora você tem que comprar ele. É dessa forma. É uma instituição divina. Você faz uso dela, ela é vitalícia e indissolúvel. Não é obrigado a entrar, mas se entrar, você deu voto até a morte o separe, votou diante de 2 ou 3 testemunhas, votou diante dos anjos, votou diante do autor da instituição e diante da sociedade. E confirmou, foi confirmado pela lei, por uma lei civil, confirmado pelas testemunhas, confirmado pelo autor da instituição. Então é muito sério. Eu até sempre digo nos casamentos que eu celebro, o matrimônio é uma fortaleza que só tem porta de entrada. A porta de saída é um tubo que só sai morto dele. Você entra vivo e sai morto. A porta de entrada é a vida. A 2. E a porta de saída é a morte. Romanos capítulo 7. Antes de responder essa pergunta, irmão Fábio... É porque hoje o povo é número. Hoje a instituição religiosa ela conta você como um número lá. Você é apenas um número a mais. Você não é tratado como... Satanás será ferido pelas mãos dos próprios ímpios, os perdidos. Estou editando um vídeo aqui para o YouTube.
Você não é Irmão, tratado, então, como uma unidade de fé. Então, no matrimônio tem que ter unidade de fé. Na unidade de fé, você zela pelo outro. Você tem essa obrigação. E o outro zela por você. Um zela do outro. Um é à frente, o outro é às costas. Isso que eu estava dizendo, isso, mais ou menos irmão isso anteriormente. Fábio. Eu repeti aqui para Pastor, o irmão Fábio entrou para ouvir. só pontuar sobre isso que o pastor falou, sobre essa questão da unidade composta do corpo, né? Nós temos que lembrar algumas passagens bíblicas, justamente já no Novo Testamento, que reforçam essa ideia. Lá em Efésios, quando vai falar da questão do... Eu brinco assim, lá em Efésios 5, né? Ali fala a linguagem do amor do homem no casamento, que é a honra, e da mulher, que é o amor. Tá? O homem não liga muito de ser amado, ele quer mais honra da mulher. A mulher, ela quer ser amada como vaso frágil, que nem fala lá. Certo? E a Bíblia fala, você pode odiar seu próprio corpo? Como que eu posso chegar diante de uma pessoa e falar, eu odeio meu marido, eu odeio minha esposa? Se você é um só corpo com ela. Isso é loucura, se nós formos analisar. Como você pode falar que você odeia seu próprio corpo? Sabe? Eu brinco assim, um corpo que alega isso é um corpo doente, que precisa ser tratado. Tá? E que nem o pastor falou, aquele que é tratado como cristão, que seja em casa também. A Bíblia fala que se você abandona os seus, né, se você abandona a sua família, você é pior que o descrente. E sem falar também que as orações daqueles que maltratam a sua esposa, no caso, não são escutadas por Deus. Como eu posso orar pelo próximo se minhas próprias orações não são escutadas? Certo? E ainda pontuando aqui, Fábio, você comentou, mas por que isso não é pregado tanto nas igrejas? Eu atribuo alguns fatores, não somente a questão de número, pastor, se me permite. Primeiro, síndrome de papagaio. Tá? O que é síndrome de papagaio? A síndrome de papagaio, ela gera a questão da falta de conhecimento. Eu escutei que é assim e pronto, acabou. Eu não vou me aprofundar naquilo, porque senão eu vou ter que sair de uma zona de conforto, de estudar aquilo. Então é muito mais fácil repetir aquilo sem me aprofundar no tópico e espalhar que aquilo é uma verdade e pronto, acabou. Então, possivelmente hoje, Fábio, você deve ter escutado questões como você merece ser feliz, você vive sobre a graça, essas coisas, sem que você vá estudar a fundo as escrituras. Estudar a fundo aquilo que é dito. Certo? A questão dos números hoje, as pessoas estão mais preocupadas com seus dízimos dentro das igrejas do que propriamente com a palavra de Deus. Certo? Imagina o seguinte, um grande empresário que paga o aluguel da igreja, ele vai diante do pastor e fala que vai abandonar a sua esposa. Qual que seria a atitude desse pastor? A igreja está indo a conta-gotas ali. Aquele lá é o principal na igreja. Ele vai passar a mão. A tendência é que passe, né? Se ele não estiver bem enraizado na palavra. Então tem alguns fatores quanto a isso. Também, que eu falei, falsos ensinos. Tá? E que nem eu também falei sobre isso daqui no começo, né? Cuidar dos outros dá trabalho. Sabe? Eu acho que você não estava quando eu falei sobre isso. Cuidar dos outros dá trabalho. Sabe? Os pastores não querem esse tipo de trabalho, já estão preocupados com outras coisas, de cuidar de dízimo, de cuidar de oferta. E exatamente isso, eles lavam a mão, mas nós nos esquecemos que nós também, se nós estivermos diante de uma situação como essa e nós não orientarmos da maneira correta bíblica, o sangue daquelas pessoas estará em nossas mãos. É o que fala em Ezequiel. Sabe? E lá Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz também peca. Então nós temos essa responsabilidade enquanto cristãos, conhecedores da verdade. Ou pelo menos aqueles que estudaram o tema, têm como passar o conhecimento. Sabe? Porque, que nem foi falado, é muito mais fácil você falar para a pessoa assim, você libera perdão, como se fosse algo místico, sabe? Libera perdão, desceu uma entidade aqui, pronto, você liberou o perdão, você chorou, desculpa, mas nem necessariamente assim, o perdão é o que você trabalha, é o dia a dia, sabe? Você simplesmente não consegue simplesmente perdoei e pronto. Não, você vai trabalhar aquilo. A decisão do perdão ela é instantânea, mas o perdão é trabalhado, sabe? Então, é muito mais... E isso é trabalhoso, que nem foi falado. Tá bem? Então, os pastores preferem muito mais isso hoje em dia. Que a gente fala, existem muitos pastores sérios quanto a esse tema, tá? Mas, infelizmente, a grande maioria eles preferem repetir aquilo que aprenderam, principalmente devido à reforma protestante, que nós vamos falar com isso daí mais à frente, tá? Que foi uma exceção que foi colocada ali, então as pessoas se esqueceram da origem mesmo daquilo, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas simplesmente repete aquilo que ensinaram. Você pode, seja feliz, sabe? E eu sempre brinco assim, já antecipando alguma coisa.
Se eu começo a abrir exceções, tá? Daqui a pouco, exatamente. Se não perdoar o próximo, a dimensão do perdão que eu tenho de Deus é aquilo que eu perdoo o próximo. Sabe? Como é que eu posso falar que eu perdoo você, mas quero me ver livre de você? Sabe? Então isso não é perdão. Isso é um ensinamento errado também. Porque não tem cruz, tá? Não tem cruz. E aqui um ponto, sabe? Muito interessante, que nós vamos falar um pouquinho mais disso sobre divórcio mais à frente. Mas se eu começo a abrir exceções e brechas, toda brecha vira depois, a engenheira está aqui, sabe? Ela vai aumentando, sabe? Numa barragem. Se eu tenho um furinho lá, com o tempo, aquilo lá vai aumentando. E se eu crio como pressuposto que a felicidade é um fim único, eu começo a abrir várias exceções, ainda que no caso de adultério. Não, você merece ser feliz, você pode divorciar por causa de adultério. Se a felicidade é meu fim único, toda outra situação ela se torna possibilidade diante de uma felicidade efêmera. Então você não está mais feliz? Então pode divorciar. Ele te xinga ou ela te maltrata de alguma forma? Eu não estou falando de maltratos físicos, mas uma pessoa mais grossa, uma pessoa mais dura, certo? Não, então tudo bem, você merece ser feliz. Então toda finalidade humana vai partir do pressuposto que você merece ser feliz, sendo que o que é a felicidade humana se não seguir aquilo que Deus ordena? A felicidade para nós cristãos. Mas seria esses os pressupostos aqui. Se nós começarmos a abrir exceções em nome da felicidade, nós vamos abrir exceção para tudo. E tudo vai ter uma finalidade única, que é a felicidade, que é algo muito subjetivo. E a palavra de Deus ela é única, ela é uma verdade. Já foi aberta a exceção e os resultados a gente já está vendo. Então, a partir do momento que Erasmo de Roterdã já abriu uma exceção para a parte inocente divorciar, a sociedade desandou. A sociedade, perceba, a Revolução Francesa veio, foram vindo feminismo, iluminismo, racionalismo, seja o que humanismo, né? A razão Então, assim, hoje o matrimônio ele já está desandado. O cristianismo hoje é totalmente divorcista. Totalmente. A brecha que foi aberta lá por Erasmo de Roterdã, porque a gente fala assim, não podemos abrir brecha, a brecha já está feita. Nós somos chamados a ser restaurador de brecha, né? Então, a gente tem que entender que o caos está espalhado porque o inimigo mexeu na família. Tem que entender isso. Entender que o divórcio é uma lei do inimigo. Porque se existe algo que é belo na sociedade, é as famílias. Se existe algo... Agora, a partir do momento que alguém fala para o irmão que não adianta ele orar e jejuar, essa pessoa está sendo instrumento de Satanás. O que Satanás falou para Jesus? Não adianta você orar e jejuar, Jesus. Transforma essas pedras em pão. Peça para o seu pai te libertar daí agora, dessa cruz. Não adianta, Jesus, você orar e jejuar. Foi o que Satanás falou para Jesus. E outra assim, o próprio Jesus jejuou. Então, é muito estranho isso, sabe? E é que nem o irmão falou aqui agora, acho que o irmão Rafael, não deu para ver direito. Eu tenho comigo, quando eu analiso as escrituras, que livres nós só somos em Cristo. Certo? Aquele que está em pecado não é livre, ele é escravo do pecado. O ser humano ele só teve livre antes da queda. Porque ali ele tinha a possibilidade do livre-arbítrio real, propriamente dito, né? A questão da escolha do bem e do mal. Com a queda, a corrupção da humanidade, que nem eu falo lá em Romanos, a própria criação geme, certo? O mundo virou de perna para o ar. Então, desde a nossa concepção, nós carregamos essa questão do pecado em nós, que ela vai se manifestar mais cedo ou mais tarde em nós. Então, por isso, de alguma forma, nós, sem Cristo, nós não somos livres. Irmão Murilo. Só para finalizar, porque nós, por nossa própria consciência, sem Cristo, não conseguimos escolher o bem. É que nem Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não faço. Sabe? Então é isso. Pode terminar. Irmão Murilo, desculpa a mesa que a Anaísa estava tentando falar um tempão e eu peguei a palha. Aqui o povo é empolgado. Eu ia falar exatamente o que a Isabela disse. Jesus vem, está num ambiente
totalmente divorcista. Os judeus não tinham isso, não. Ai, porque na época, eu vi um comentário esse dia, porque na época, coitado, não, na época podia divorciar, na época de Jesus podia divorciar. Aí o que Jesus vem e fala no princípio, não foi assim, Moisés deu por causa da dureza do coração, e aí a igreja cristã primitiva dos apóstolos não tem um registro, passa mais de 1.000 e centenas de anos até Erasmo de Roterdã, num livro chamado Elogio da Loucura, pediu o divórcio para a parte inocente. Então, Jesus tira o divórcio do meio cristão de um jeito que nem o papado, que mudou tanto a lei de Deus, teve coragem de mexer nesse tema. Porque o caos social. É bem claro que não, Jesus tira o divórcio da igreja cristã. Aí vem o Erasmo de Roterdã e começa a pedir a primeira parte inocente. Então, até meu pai sabe da data, 1600, a partir de 1600, não sei o que acontece. Mas é isso que eu ia falar só. É só o irmão Fábio, o irmão terminou o pensamento, porque assim, esse assunto, ele vai continuar na parte 2 de sexta-feira, que vai aprofundar bem mais. Hoje foi a papinha, o arroz com feijão vai vir ainda. Eu sei que fica algumas dúvidas, porque teve muita coisa que a gente ainda não abordou, a gente está na parte 1 de 4, então muita coisa a gente não abordou. Hoje em dia, o divórcio é permitido e é santificado, tá? O divórcio, uma pessoa... Permitido por quem? Por Deus? Permitido pelo mundo, né? Ah, tá, por Deus. Jesus e a Bíblia fala, se sois amigo do mundo, sois inimigo de Cristo. Porque ali em Mateus, Isabela, pro irmão Silas ali em Mateus, quando Jesus abordava acerca do divórcio, o divórcio era uma coisa normal para o povo judeu. Israel ali. Então, e Léo chamar as duas escolas de teologia era normal. Então, Jesus vem e o quê? Irmão Silas, ele tira. Então, a gente vai ver mais para frente tudo isso. Pessoal, quem ignora a história do passado não conhece o presente, não tem futuro. Então, a história do passado precisa ser conhecida para você compreender o presente e você ter futuro. Então, tudo isso que está passando hoje, alguém comentou, né, falando da Revolução Francesa, que foi o primeiro país, o país que abriu mesmo a fronteira para o divórcio, embora depois voltaram atrás, depois eles fizeram de novo, mas disse assim, que aquela lei que resumiu o matrimônio a apenas um contrato transitório, qualquer um pode desfazer, foi ideia dos demônios. Não sabia que era ideia dos demônios, uma lei do demônio. Por quê? Porque aquilo iria perpetuar. Ou seja, chegar aos nossos dias, né? A brecha, né? Essa brecha, no 7º mandamento já foi feita na lei de Deus. Agora, Deus chama os reparadores de brecha. Quem conhece a história dos cristãos americanos no início do século XIX, meados de 1800, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, a preocupação que já estava, porque o mundo religioso já não aplicava mais o princípio da igreja primitiva, o princípio da igreja apostólica, que chama prova do discipulado. Você vê isso em Apocalipse 2, a igreja primitiva de Éfeso, pura, colocava à prova quem dizia ser apóstolo e não são. Provava, tinha a prova discipular. Tristeza que é hoje. Essa confusão, essa Babilônia religiosa, né?